Famosa rasteira aqui do Zoom, né? Vamos voltando, né? Depois da rasteira do Zoom, eu falei que Caiu o tempo. tem uns 40 minutos ali, a gente não percebe falando e vai, né? Só acontece. Esperar aqui, tinha mais pessoas, né? Vamos ver. Será que tem que avisar ali no grupo ou o pessoal volta sozinho? O pessoal entra no mesmo link, hein? Ah, beleza. Então, né, só para concluir esse comentário sobre a conciliação, ela é sempre incentivada, inclusive no meio do processo, né? Se houver o pedido, né, de uma designação de uma audiência de conciliação, porque pode ter uma tratativa, você liga para o advogado da outra parte depois, mesmo durante o andamento do processo, e parece que tem uma possibilidade de acordo, só que não está muito balizada, você pede, né, uma oportunidade para o juiz para realizar uma audiência para fazer esse acordo e acabar com o processo. Ou a qualquer momento do processo, o acordo pode ser feito, né? Já acabou a marcha processual inteira, o juiz dá para dar a sentença, você faz um acordo com a parte, esse acordo ele tem validade plena. Professor, acontecendo esse acordo, futuramente a parte acordada não está cumprindo com o acordo, é feita uma outra inicial? Não. O que acontece, né? Vejam, pessoal, eu estou respondendo as perguntas porque eu acho que é interesse de vocês. Vocês ainda vão ter essa matéria, né? Essa vai ser a parte lá quando vai entrar na execução. Quando você faz o acordo judicial, esse acordo tem validade plena, né? Então, assim que você junta no processo esse pedido de acordo, ele já está valendo, e o juiz ele vai homologar esse ato bilateral. É um ato bilateral de vontade das duas partes. Então, você fala, ó, pago 100 mil aí para acabar com esse troço. O outro advogado conversa com a parte, aceita. Fechou, aceito. Fazem uma petição conjunta, avisando, né, que foi realizado o acordo, junta no processo e aí vamos ver se cumpriu ou não cumpriu. Aí, digamos que a parte não está cumprindo, o juiz vai analisar esse acordo e ele vai ter uma opção ali, homologar o acordo. Ele vai dizer, foi realizado um acordo entre as partes, então, né, declara extinto o feito, extinto o processo, porque houve acordo. Muito bem. Essa homologação, ela se torna um título executivo judicial, né? Se torna uma peça do processo que serve para execução. Que serve para quê? Então, se a parte não cumpriu o acordo, você pode iniciar a fase do procedimento de cumprimento de sentença, direto ali nos mesmos autos. Tá? Antigamente era necessário ingressar com uma nova petição inicial pedindo a execução, né? Então seria um novo processo de execução. Hoje em dia, né, o pessoal que é chamado processo sincrético, é dentro dos próprios autos, essa homologação do juiz dá validade jurídica para esse acordo, para ser processado direto nos próprios autos ali, como na fase de cumprimento de sentença. Então, você vai juntar uma petição falando assim, o acordo não foi cumprido, quer instauração da fase de procedimento de cumprimento de sentença. E aí começa, né, o juiz ele realiza a intimação da outra parte, fala, ó, não pagou, se tivesse alguma multa prevista no acordo lá, vai ser já aplicada, né, e se ele continuar não pagando, aí vai começar os atos expropriatórios, né, vamos procurar bens aí do réu para realizar o pagamento da dívida. Tá? Então, você não precisa entrar com uma nova ação. Tá? Isso desde 2015. Até antes já era uma prática antes do novo Código de Processo Civil e ele veio para regulamentar isso. Tá? Mas não se preocupem que isso também é uma matéria que vocês vão ter especificamente. É claro que quando a gente começa a falar de processo, eu imagino mesmo que tem um monte de dúvidas assim, então eu acho saudável, né? Vocês já irem perguntando e eu já vou esclarecendo para vocês. Calma que vocês vão ter isso de maneira específica, tá? E acho que, não, pelo que eu vi na ementa aqui, não é nessa disciplina. Que aqui é a introdução ao processo, né? Mas
como a gente está nessa pegada, né, de substituir o professor, etc., além dessa matéria da parte teórica, é bom a gente ir tendo esse bate-papo, porque ajuda vocês, além de sanar as dúvidas, né, eu acho que dá uma saciada nessa vontade, assim, de já estar... Porque todo mundo que está cursando direito não vê a hora de botar a mão na massa ali, né, de já ter seus processos, de entender como é que funciona a marcha processual. Então, tá? Para encorajar vocês, continuem com essas dúvidas, porque é bacana. Muito bem. Aqui, por exemplo, né, o juiz mandou você emendar a petição inicial. E aí, você realizou a emenda da inicial e o juiz indeferiu sua petição inicial. Ele falou, ó, eu intimei você para emendar, para consertar isso aqui, e o que você fez não foi satisfatório, não consertou o que eu pedi. Então, estou indeferindo a sua inicial. Outro ato processual. Aí você tem a opção de entrar com recurso, por exemplo. Né? Aí pode ser um agravo, pode ser uma apelação, vai depender do teor da decisão, vamos falar disso hoje. Né? Outro ato processual. Quando você ingressa com esse recurso, por exemplo, esse processo sobe para o tribunal tem que tomar algumas outras medidas. Então, vejam quantos atos processuais são praticados em sequência para chegar à prestação da justiça. Né? Quem está pintando aí a tela, se quiser pintar a tela para fazer pergunta, porque não entendeu alguma parte do slide, né? Só peço para não fazer desenho, senão vou ter que desativar aqui. Chama mais atenção o desenho do que a aula. Beleza. Por fim, ali, realizou a audiência, né? Não teve acordo. Aí começa o prazo para apresentar a contestação, né, do réu. Outro ato processual. Então, veja, né? Qual que é a ideia teórica aqui por trás disso? Os atos processuais, eles não são fins neles mesmos. Eles são só os meios para se chegar a um resultado. Né? Então, eu tive um direito violado e estou perseguindo esse direito por meio do processo. O processo são as regras do jogo, as ferramentas que eu tenho para atingir uma finalidade, que é a prestação da justiça. Para chegar lá, eu tenho que seguir essa marcha processual, essa ordem de coisas, né? Ordem de atos para chegar no fim. Então, vejam, os atos processuais em si, eles não tem finalidade neles mesmos, eles são só um meio para se chegar na finalidade. Ó, o exemplo que eu dei aqui, né? Uma decisão interlocutória, né? Decisão interlocutória a gente vai falar hoje, uma decisão que o juiz dá ali no meio do processo, que manda emendar a petição inicial. A decisão em si, ela não faz nada, não tem uma finalidade específica em si mesmo. A finalidade é que ele quer arrumar o valor da causa para o processo continuar andando. Né? Então, essa é a ideia teórica nesse ponto, né, dos atos processuais. Né? Veja, mero ato processual que busca atingir uma finalidade. Né? Nesse caso do exemplo da falta de valor da causa, cumprindo os requisitos da petição inicial lá do artigo 319, inciso 5º do CPC. Né? Faltou um ponto aqui. Pronto. Professor, e no caso aquelas iniciais, que o valor da causa é simbólico, e mesmo assim o processo transcorre, como que funciona? Sim, porque tem alguns casos, né, que você não tem como dar um valor para inicial. Né? Tem alguns que são bem óbvios, por exemplo, vou discutir o valor de um imóvel. Né? Qual é o valor da causa? Vou discutir um imóvel, por exemplo. Qual é o valor da causa? O valor do imóvel. Né? Agora, tem alguns casos que o valor da causa fica... Né? Eu vou fazer uma ação para mudança de nome, por exemplo. A pessoa transgênero quer ter seu nome mudado. Hoje em dia, em cartório, isso já é feito facilmente, mas vamos pegar, por exemplo, como se tivesse que ingressar com uma ação. Então, a pessoa transgênero, ela quer mudar o nome, né? Então vai ter um nome, vai mudar a documentação toda dela, você ingressa com uma ação. Qual é o valor da causa? Né? Porque o valor da causa ele tem que se espelhar no proveito econômico que aquilo vai trazer para o autor. Qual é o proveito econômico da mudança do nome, por exemplo? Não dá para saber. Então você coloca um valor simbólico. Para quê? Para cumprir um requisito legal, um requisito formal. Tá? Então, qual é o requisito formal lá? No artigo 319, inciso 5 do CPC, fala que toda petição inicial tem que conter, né? E no inciso 5º, valor da causa. Poxa,
Eu não sei qual é o valor da causa para mudança de nome, então eu coloco lá R$ 1.000 para fins, para devidos fins, para fins de formalização, né, dos requisitos da petição inicial, porque não tem uma, por isso é um valor simbólico por isso. Tá? Então, a tua pergunta foi nesse sentido, né? Por que ele anda normalmente? Porque realmente, né? Quem que vai dizer? Uma dificuldade que se tem hoje em dia, né? Que se tem uma discussão grande com relação a isso, é dano moral. Tá? E eu sempre faço essa pergunta quando vai falar em dano moral. Quanto vale a sua dor? Então você sofre um dano moral e vai para o judiciário pedir. Na hora de colocar o valor da causa, qual é o valor do seu dano? Quanto você quer? A parte vai falar, eu quero R$ 1.000.000. Meu dano vale R$ 1.000.000. O réu lá na defesa vai falar, não tem dano se tiver no máximo 500. E olhe lá. E qual vai ser o valor da causa? Justo. E daí, claro, vocês vão estudar isso ainda, tem consequências o valor da causa que você coloca. Se você colocar R$ 1 bilhão no valor da causa, perdeu o processo, o juiz pode decretar lá, quando ele for dar os honorários de sucumbência da outra parte, com base no valor da causa. Fala, então agora você perdeu esse processo, pague 10% de honorário de sucumbência sobre o valor da causa para o advogado da outra parte. Qual foi o valor da causa? A parte achava que o dano moral dela era 1 bilhão. 10% de 1 bilhão. Né? Então, claro, estou dando um exemplo bem exagerado, mas é para dar uma noção da consequência que isso pode ter com relação ao valor da causa. Então, claro, tem que ter cuidado, mas tem casos, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de um processo desse, que o valor é simbólico, né? Já vou alertando, né? Tenha consciência, se o valor é simbólico, não joga nada muito absurdo, né? Também tem que tomar cuidado, lá no juizado especial tem um teto, né? Que você não, se você passar daquele valor de 40 salários mínimos, por exemplo, não dá mais juizado. O juizado ele tem esse requisito. Aí você está fazendo uma ação no juizado especial que tem valor simbólico, você joga acima de 40 salários, a primeira decisão do juiz é indeferir, né? Porque o valor da causa passa a competência do juizado. Então, né, tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas tenho certeza que o professor que der processo civil vai, com certeza, esgotar esse tema com vocês. Beleza? Pessoal, alguma outra dúvida nesse ponto? Não? Sim? Beleza. Aonde que diz, então, lá no CPC, que são atos processuais? Né? Ou como funcionam os atos processuais? Começa lá no artigo 188. Né? Os atos e os termos processuais. Então, vejam, atos, né, e termos. Termo, pessoal, né, no processo, quando fala termo, está falando em reduzir a termo, o que vai por escrito. Né? Então, o que está por escrito lá no processo é um termo. Você fala assim, quando você faz audiência, né, hoje em dia elas são todas gravadas, mas principalmente, né, eu vejo bastante ainda na Justiça do Trabalho, todas as audiências elas são reduzidas a termo. Fala, reduz a termo. Isso significa o quê? Transcreve. Né? Então, toda pergunta que é feita e respondida por testemunhas, né, as perguntas feitas pelo juiz, pelas partes, elas são transcritas, reduzidas a termo. Tá? Então, só para vocês entenderem, quando vai ler lá o artigo, o que diz, porque os termos processuais são as Com licença, por favor. Oi? E nesse caso, quando é transcrito, não é gravado não, professor? Também é gravado, né? Mas por uma prática, né, forense ali, eles continuam reduzindo a termo. Por exemplo, hoje, no processo penal, né, da parte que eu mais atuo, não vai nada por escrito, né, da parte da audiência. Só que quando você está realizando a peça lá, seja as alegações finais ou o juiz mesmo em sentença, ele reduz a termo que foi escrito, ou que foi falado, perdão, que foi falado pela testemunha, mas não tem essa necessidade, né? Que eu só estava querendo explicar a palavra termo aqui, né? Por que está dizendo... Obrigado, desculpe interromper. Imagina, fica tranquilo para pessoal, né? Aula para mim tem que ser assim, né? Esse modelo socrático de aula, a gente discutir, né? E falar, porque vão gerando dúvidas. Não sei se vocês já tiveram essa conversa, provavelmente, ou talvez em metodologia, né? Mas a aula ela rende mais quando ela é uma construção entre o professor e o aluno. Por mais que
a gente ande um pouquinho mais devagar com a matéria, vocês saem com ela toda sanada e com as dúvidas de vocês sanadas. Também só para frisar, quem não estava aí semana passada. Peguem meu e-mail ali, pessoal. Se vocês não têm, no final da aula eu coloco ali no slide que tá, vocês vão ter acesso a esse slide depois, mas me mandem e-mails perguntando, falei, se tiverem dúvida, né, inclusive fora da matéria, jurídica, etc., me podem mandar e-mail lá que eu sempre dou uma fortalecida, né, como dizem aí, eu estou me sentindo, nas minhas outras aulas eu não uso câmera, assim, eu estou me sentindo aqui, né, um youtuber dando aula. Bacana. Veja, então os atos e os termos processuais independem de forma determinada. O que isso quer dizer? Né? A sua petição, a maneira com que o juiz vai escrever lá, na decisão dele, não tem uma forma determinada. Né? Não tem que estar, por exemplo, assim, a sua petição inicial não precisa vir assim, aquele cabeçalho, bonitinho, não tem que ter, calma, tá? Eu estou falando isso, não tem que ter, existe isso, mas calma. Na prova da OAB, se vocês não fizerem o padrãozinho lá, complica. Tá? Mas o que diz a norma né, independe de forma determinada. Desde que, por exemplo, a petição inicial cumpra seus requisitos, do jeito que você escrever, se quiser escrever em um parágrafo só inteiro, né, não é a melhor prática, mas, por exemplo, o juiz não vai poder indeferir. Né? Mas ele pode te dar uma cutucada, falar assim, ó, né? Apesar, né, da prolixidade, da dificuldade em interpretar a inicial, né, ele vai te dar um chega para lá nisso. Só que a lei diz, independe de forma. Então você não precisa seguir aquele conceitinho lá, fatos, né, dos fatos, da síntese factual, né, daí do direito, dos pedidos, né, e faz tudo por tópico. A lei não só foi criado isso para facilitar a leitura, né? E eu obviamente recomendo que vocês facilitem sempre, pessoal, tá? Nunca compliquem, principalmente em petição inicial, né? Apesar de independer de forma determinada, não existe uma forma, a gente quer sempre facilitar a vida do juiz, né? Eu lembro isso para dar exemplo para vocês entenderem a prática, né? Chego na sala do juiz para comentar que um processo meu teve acordo realizado, pedindo para ele homologar o acordo. Eu falei, já que eu estou aqui no fórum, vou passar ali na vara tal e vou falar com o juiz para ele se ele consegue dar uma agilizada lá na homologação desse acordo. Eu entrei na sala dele, ele olhou para minha cara, pois não, doutor? Teve um processo, a gente fez um acordo, gostaria de saber se o doutor podia, né, realizar a homologação e tal. Ele olhou bem na minha cara e falou assim, doutor, eu tenho 17 mil processos andando na minha vara e nenhum está atrasado. Então, por favor, obrigado, a porta está ali. Tudo bem, né? Excelência, excelência. Vejam, por que eu estou falando isso? Né? Já imaginaram vocês com uma carga processual, 17 mil processos para serem julgados? Beleza, é um juiz substituto, são dois. Tem, obviamente, os assessores, etc. Vocês acham que eles vão pegar e ler bem lido, né? Se for o juiz mesmo que estiver lendo, uma inicial que está sem formatação, sem, né, coesão, já é difícil ler quando está, né? Então, apesar da lei não exigir forma, pessoal, né, criem aí um hábito, né, de fazer bonitinho todas essas modelo da petição lá para facilitar, inclusive facilitar a vida do juiz, né? Porque ele adora isso. Tá? Uma outra dica, né, que tá num livro chamado, agora sempre me foge o título correto do livro, mas A Visão deles, Juízes por Nós Advogados, ou é o contrário, sempre me foge o nome, mas diz lá, né, o advogado ele tem que ser, você tem que falar para o juiz de uma maneira que você dá para ele a solução, mas você faz ele achar que é ele que chegou naquela conclusão. Né? Você não fala para ele o que fazer. Só que a maneira com que você pede está dizendo para ele o que fazer, mas ele não acha isso. Ele acha que foi ele que achou a solução, porque daí facilita para ele, né? Inclusive dá a decisão com mais gosto. Né? E é bem isso que apesar aqui eu estou querendo dizer, né, que apesar da norma dizer para você que não tem forma determinada,
facilitem a vida do juiz. Claro, às vezes a lei expressamente vai exigir uma forma. Tá? Então, quando vocês estiverem pesquisando ou fazendo algum tipo de pedido, às vezes tem uma forma a seguir. Né? Vejam, a petição, ela não tem, a inicial, por exemplo, ela não tem uma forma determinada que tem que seguir, mas ela tem requisitos para cumprir. Né? Então, tem que cumprir esses requisitos. A lei exige alguns, então vocês têm que cumprir eles. Tá? Muito bem. Considerando-se válidos os que? Os atos e termos que, realizados de outro modo, então, poxa, você fez o ato, você praticou o ato processual, só que você não seguiu, talvez, a forma que a lei exigiu, por exemplo. Só que preencheu a finalidade essencial daquele ato. Para que serviu o ato? Para isso. Você atingiu essa finalidade? Atingi. Então, poxa, se o ato atingiu a sua finalidade, por que eu vou, por exemplo, indeferir o ato, ou eu não vou aceitar esse ato, só porque ele não está com uma forma como a lei exigiu? Né? A famosa dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é lei, nem sempre é a melhor prática a ser adotada. Na verdade, acho que quase nunca é a melhor prática a ser adotada. Esse aqui, pessoal, né? Aqui essa descrição que fala assim, preencham a finalidade essencial, também é um princípio, né? O princípio da finalidade sob a forma. Né? Se eu atingir a finalidade, mesmo que a forma esteja errada, tem que ser válido esse ato. Né? Eu atingi a finalidade dele. Por uma bobeira, eu não vou atrasar o processo, gerar uma nulidade. Tá? Obviamente tem exceções, né? Mas isso, acho que é a frase que vocês mais vão escutar no curso de Direito, é essa. Né? Regra geral é X, há exceções. Cuidado. Mas, como a gente aqui não está cuidando, né, do processo civil em si, dos passos do processo civil em si, porque isso vai ser reservado para a matéria de processo civil, vamos seguir. Né? Vamos lá. Atos processuais, pessoal, em regra, são públicos. Tá? Então, o processo em si, né, ele é ramo do direito público. O direito, então, ele se divide ali, né, para fins pedagógicos, o direito é uma coisa só, mas para fim pedagógico, para fim de estudo, nós dividimos ramos aí do direito privado, ramos do direito público. O processo é um ramo de direito público, já está no nome. Então, como princípio, né, de direito público, um deles é o princípio da publicidade, em regra, via de regra, vejam, né, está ali já ressalvada a possibilidade de exceção, via de regra, esse ato processual ele é público. Né? Então, o que acontece em qualquer processo é público. Vocês querem assistir uma audiência, via de regra, pessoal, você chega no fórum, está tendo audiência, abre a porta da sala da audiência e entra. E assiste a audiência. Né? Se tiver segredo de justiça, se não puder assistir, o juiz vai olhar na tua cara, às vezes ele vai perguntar, né? Vai falar, você é testemunha, parte, né? Para se resguardar. Você fala, não, você só vem assistir o processo. Ah, tá bom. Pronto, não tem problema. Ou ele vai falar, né? Ah, então desculpa, mas está segredo de justiça, então peço que se retire e aí você sai. Mas via de regra, todo ato processual, todo processo é público. Muito bem. Então, para tornar o ato estatal público, em tese, todos esses atos, todo esse trâmite, deve ser publicado via Diário da Justiça, né? Então, agora, né? Agora, já tem um bom tempo, mas com o processo eletrônico, né? Existe o Diário de Justiça eletrônico. Será que todo ato tem que ser publicado, né, no Diário de Justiça eletrônico, pessoal? Aqui é uma discussão que eu também vou passar para frente, vou deixar lá para o professor de processo civil depois falar com vocês, mas, né, veja, quando você ingressa com uma ação, aqui no Paraná, por exemplo, o sistema ProJude, né? Pelo sistema ProJude, você recebe intimações. Então, o juiz, na hora que ele dá uma decisão, sai lá a decisão dele no processo e algum funcionário do cartório é encarregado de fazer a intimação. Intimação é avisar, né? Vocês vão fazer no trabalho, vocês vão ter que me contar lá e vão ter que pesquisar para me dizer o que é a intimação. E quando o juiz, quando essa intimação é realizada, o próprio sistema ali, o ProJude, ele avisa você. Inclusive vem um e-mail para você, né, no e-mail cadastrado, ele te avisa, ele fala assim, olha, teve uma intimação num processo.
Assim que você lê essa intimação, abrir essa intimação lá, teu prazo passa a correr. Mas, às vezes, essa decisão ela não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico ainda. Tá? Eu já sofri com isso mais no sistema de Santa Catarina, né, que era o ESSAG. Então, muitas vezes lá a intimação ela é dada de maneira falha, não recebo e-mail, não aparece nada. Só que eu fui intimado no processo e passa 1 semana e meia, 2 semanas, e daí que é publicado no diário essa decisão. E aí começou uma discussão. Né? E agora? Com relação ao prazo, meu prazo ele vai começar a correr da intimação lá do Projude, ou do ESSAG, ou do sistema que for, quando o juiz decidiu e o rapaz do cartório, né, o funcionário do cartório, me expediu a intimação, ou ela vai passar a correr quando for publicada no Diário de Justiça Eletrônico, que é o órgão oficial do Estado para dar publicidade aos seus atos. Aí ficou essa discussão. O que começou a acontecer? O pessoal via a intimação no processo e não se manifestava. Não, por exemplo, eu preciso fazer um recurso. Não gostei dessa decisão que eu fui intimado. Qual que é meu prazo de recurso? Já foi publicado no diário? Não foi, então vou esperar. Aí acabava o prazo do recurso do processo lá, da intimação no processo, mas ainda não teve nem intimação via Diário de Justiça, não foi publicado no Diário da Justiça. Daí a pessoa, né, o advogado ou quem for pensava, bom, esse ato não foi tornado público pela ferramenta oficial do Estado, então eu ainda não vou me manifestar. O que começou a acontecer? Entravam com recurso e eram declarados intempestivos, né, fora do prazo. Por quê? Você foi intimado. Né? Ah, mas não foi publicado via Diário de Justiça Eletrônico. Né? Olha lá, trouxe para vocês aqui, não sei se vocês já viram em outras disciplinas, uma famosa jurisprudência. Né? Então, vão começar, né? Já comecem a se acostumar com estudar jurisprudência. Olha lá, então. Né? Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro trouxe aqui o primeiro exemplo que eu encontrei. Agravo de instrumento. Então, quando a gente vai ver uma ementa, pessoal, não sei se já foi falado isso para vocês, já que aqui é a teoria geral do processo, e a gente está vendo atos processuais. Na ementa, isso aqui é só a ementa, né? Não é a decisão completa, mas é um resumo da decisão, que facilita para quem está pesquisando, principalmente, entender o que aconteceu. Né? Então, vem nesse sentido aqui. Tudo que está em maiúsculo aqui vem uma sequência de atos processuais, que é o que a gente está vendo agora. E é tudo dado dessa maneira. Né? Então, diz lá, agravo de instrumento. Já sei que é um recurso. Tá? Um recurso de agravo de instrumento. Aí, a decisão agravada, a decisão que a parte não concordou, já considerou o pleito do agravante intempestivo. Então, a decisão que eu estou agravando, a decisão que a parte falou não concordo com ela, disse para ela que o pedido dela foi fora do prazo, foi intempestivo. Né? Aí já vem o resuminho aqui. O agravante, quem entrou com recurso de agravo, sustenta não ter sido intimado via diário oficial. Ele falou assim, olha, não foi publicado no diário oficial a minha intimação. A intimação foi por meio eletrônico, intimação por meio eletrônico. Aí vem aqui, né, para quem agravou essa decisão, a notícia chata que ele perdeu esse recurso. Né? Desnecessária a publicação do ato no órgão oficial ou no Diário de Justiça Eletrônico. Tá? Então, esse é um entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vejam, é de agosto do ano passado, né? Não é uma decisão antiga, e esse é o entendimento que vem sendo adotado. Então, já para avisar, cuidado. Né? Foi intimado no processo, pessoal, e tem uma outra questão, não sei se eu coloquei ali na frente, mas já adianto, tem algumas situações em que você é intimado em audiência e nem no processo aparece, não vem prazo, não vem e-mail, nada. E às vezes, quer dizer, na maioria das vezes o juiz alerta, ele fala, só que ele fala rapidinho no fim da audiência, assim, as partes saem intimadas. Aí, o que isso quer dizer? A partir daquela audiência já está, do dia útil seguinte, já está correndo seu prazo. Se você não se manifestar, não vai depois adiantar e falar assim, ah, mas essa decisão lá em audiência nem foi publicada ainda em diário. Né? Como que eu estava intimado se nem foi usado o meio público oficial para publicar, né, essa decisão?
E é o que tem entendido aí a jurisprudência. Vamos terminar de ler aqui rapidinho. Então, ó, a decisão combatida, né, a decisão que eu estou recorrendo, porque eu não concordei, considerou o pleito do recorrente intempestivo. Fez algum pedido e o juiz falou, ó, está fora do prazo. O agravante deveria ter dirigido sua petição à instância superior, eis que o despacho determinando a regularização do preparo, né, pessoal, é pagamento de custas de um recurso. Toda vez que você vai realizar um recurso, tem custas, né, tem que pagar, e o nome desse pagamento é preparo. Então, realize o preparo significa pagar, né, as custas do recurso. Assim como a certidão são oriundos da terceira vice-presidência. Tá? Verifica-se que a patrona aqui é advogada, né, a representante do agravante, de quem entrou com recurso, foi tacitamente intimada via portal. Então, o juiz lá no fim da decisão dele, ele coloca assim, int ponto. Né, int ponto, dil ponto, nesse ponto. Intime-se, né, diligências necessárias. Está tudo, abreviado ali. Você já sabe que tem uma intimação. Não dependeu. Nesse caso aqui, por exemplo, a parte perdeu o prazo, né, para recorrer, porque ela não levou em consideração a decisão do juiz ali. Ela levou em consideração a publicação no ato do órgão oficial, que seria o Diário de Justiça eletrônico, ou no Diário Oficial, por exemplo, né? Diário Oficial da Justiça. Perdeu o prazo. Tá? Então, cuidado. Tá? Olha lá, só para terminar, né? Intimação em nome do patrono da parte agravante foi realizada de forma regular, não havendo necessidade de publicação do ato no órgão oficial ou no Diário de Justiça eletrônico, sendo certo ainda que o pleito deveria ter sido direcionado à instância superior, haja vista que se tratava de despacho. Provavelmente a parte, ela fez algum pedido, já fez errado o pedido, né? Fez direto para a vara, já devia ser o recurso direto, e aí o juiz deu essa decisão negando o recurso por ter sido fora do prazo, e a parte entrou com recurso aí para reclamar lá no tribunal, e aprendeu, né? Então, assim, grandes lições que são a jurisprudência, né? Para a gente não incorrer nos mesmos erros que os outros incorreram e para achar teses jurídicas. Então, vejam, né? Aqui vocês já saem daqui preparados, pessoal. Ninguém vai perder prazo por isso aqui dessa turma, né? Não quero ver ninguém perdendo prazo por achar que lá tem que ser publicado no Diário Oficial a decisão. Não. Foi intimado no processo, já começa a contar prazo. Tá? Esse é a vida do advogado, né? Tem o doutor Osmar de Oliveira, um tribuno famoso do Tribunal do Júri, numa conversa com ele, ele falou para mim assim, o advogado é um eterno pedinte. Né? Então, estamos sempre pedindo. E nesse ponto, né, adiciono, né, pedintes sempre condicionados a um prazo. Então, a vida, né, de quem trabalha nesse meio com processo é uma vida de prazos. Então, organização com relação aos prazos, e sempre façam tudo de maneira adiantada, porque se você deixar esperar, né, velho ditado, direito não socorre os que dormem, principalmente o advogado. Muito bem. Então, vencido isso, pessoal, tá? Com relação aqui a intimações, não há necessidade, porque se for ler, né, se a gente for pegar simplesmente, puramente a teoria, vai dizer lá, a intimação, né, ou qualquer ato do Estado, não precisa ser no judiciário, né? Quando que passa a valer qualquer ato do Estado? Quando há publicação no Diário Oficial. Nesse caso não foi publicado no Diário Oficial, mas já foi feita a intimação via processo eletrônico ali. Está valendo, mesmo sem publicar no Diário Oficial. Então, cuidado, tá? Para não incorrer em erro, que existe essa jurisprudência. Muito bem. Dúvidas, pessoal, até aqui? Comentários? Não? Muito bem. Coloquei aqui, né? Então, via de regra, os atos processuais são públicos. Né? Tá lá na Constituição Federal, nossa lei maior, a linda Constituição Federal Cidadã Brasileira, no artigo 5º, inciso 60,
A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Né? E antes de comentar, vamos ler o artigo 93, inciso 9, também, que diz lá: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Todos são públicos. Fundamentadas todas as decisões, lembra do princípio da motivação? Sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Muito bem. Tá? Aqui, a Constituição Federal fazendo um balizamento, né, entre a publicidade dos atos, que os atos do Estado devem ser públicos, mas o direito à intimidade também das partes, ou o interesse social. Né? Já pensaram num processo que vai discutir alguma questão militar de defesa nacional? Né? E não ter sigilo? Então, está se discutindo algo que é de interesse social, se mantém sigilo. Então, mantém sigilo. Né? A lei só pode restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. E quem decide isso, pessoal, é o juiz no caminho do processo. Tá? Muito bem. Então, o CPC, né, nosso querido principal fonte legislativa dessa disciplina, impõe segredo de justiça em alguns casos. Então, ele já vem ali no inciso 1º, meio que parafraseando a Constituição Federal. Então, artigo 189 diz lá: quando que vai ter segredo de justiça no processo civil? Inciso 1, em que exige o interesse público ou social. Pode ser que o interesse público... E vejam, quem decide é o juiz. Nesses casos que acontecem, né, desses problemas políticos todos, saiu um depoimento, né, sei lá, do Sérgio Moro, ele juntou alguns documentos lá que vai comprovar o Bolsonaro, não sei o quê. Ok. Sabe que a lei não impõe, a regra, via de regra, é pública o processo. Né? Ainda mais está lidando com autoridades públicas, etc. Mas, né, vocês veem que geralmente, né, vem decisões do judiciário, o juiz ele vem e decide, ele fala, olha, para resguardar o interesse público, o interesse social, mantém sigilo por enquanto. E ele tem, né, para cumprir o princípio da motivação, toda decisão judicial deve ser motivada, ele se pauta na lei. Tá? O juiz ele está atrelado à lei. Né? Quem acha que o juiz... Né, isso eu já ouvi, inclusive, né, um desembargador de São Paulo, agora me fugiu o nome, eu tenho alguns livros dele ali, que ele fala, quem acha que o juiz no Brasil tem liberdade para decidir está perdido, né? Porque o juiz é atrelado 100% à lei, ele segue o que diz a lei. Então aqui a lei traz para ele uma opção. Ele fala, ó, tem interesse social, ele tem a opção de decretar sigilo, né? Então nem sempre ele põe sigilo em tudo. Né? Às vezes ele só coloca, por exemplo, esse depoimento aqui ele é muito, né, se eu liberar isso, vai gerar uma comoção social muito grande. Então, por enquanto, mantenho o sigilo para atentar para o interesse público, o interesse social. Né? Muito bem. Às vezes até porque, né, o judiciário sofre muita pressão do público, né, da sociedade. E um dos papéis dele, inclusive, não é julgar com relação ao que a sociedade espera, né? Muitas vezes, inclusive, tem que julgar ao contrário. Né? Então, obviamente, sofre muita crítica com relação a isso. Nogueira quer comentar alguma coisa? Não? Tá. Muito bem. Segundo, que versa sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de criança e adolescente. Então, via de regra, pessoal, tem menor envolvido no processo, sigilo do processo. Tá? Tem segredo de justiça. Vejam, tudo isso, né, casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, está correspondendo à questão da intimidade, está sendo resguardada a intimidade. Só que aqui é uma imposição legal. Tá? Não é o juiz que chega e fala assim, olha, aqui eu acho melhor que tenha segredo de justiça. Não, a lei já impõe. Então, todo processo que versar sobre isso, segredo de justiça. Tá? Então, se atentem, né? Porque às vezes você vai se deparar com isso na prática lá.
quem vai advogar, né? A parte fala, você pode dar uma olhada lá no meu processo? É sempre assim, né? Dá uma olhadinha lá para mim como é que tá o meu processo, porque, né, o meu advogado não está me respondendo, etc. Aí você fala, não, pode deixar que eu vou ver lá. Aí você vai lá procurar o processo de casamento ou de separação, por exemplo, né? Ou de união estável, reconhecimento de união estável.